Bom dia, prezadas alunas, prezados alunos. Essa aula é a gravação da aula do dia 8 de junho, segunda-feira, embora eu estou postando hoje, né, na terça. Esse assunto está no item 6.9 do livro do Atkins, Aplicações dos Potenciais Padrão. Isso aí, esse assunto está na página. Só um momento, que eu tenho que abrir aqui, perdi aqui. Ele começa na página 199 e vai até a página 202, tá? Bem, e com essa aula de hoje encerra o assunto eletroquímica e também o que era necessário para vocês fazerem a lista 4, inclusive. Vamos lá. Aqui nós temos a tabela de potenciais padrão, uma parte dela, é claro, e essa é a tabela que está no livro do Levine. Tá? Observem que cada livro às vezes apresenta de uma maneira. Por exemplo, o Levine começa com a semi-reação, ele chama reação de meia célula. Tem autor que traduz por cela, no sentido de compartimento mesmo, cela do claustro, né? Cela de cadeia, não no sentido de se aprisionar, mas no sentido de ser um compartimento reservado, né, fechado. Bem, potássio mais, né, o cátion potássio, ganhando um elétron, vira potássio metálico, potássio no estado de oxidação zero. Isso tem um potencial padrão de menos 2,936 volts. Tá? No outro extremo, na outra ponta no final, ele tem o cátion ouro mais, ganhando um elétron, virando ouro metálico, que tem um potencial padrão de mais 1,69 volts. Alguns autores começam a tabela pelo potencial mais negativo e vai diminuindo até chegar na célula, a semi-reação do hidrogênio. Observa aqui o deutério, que curioso, né? O deutério mais, ele tem uma diferençazinha em relação ao hidrogênio de menos 0,01 volts, né? 10 milivolts. Ao passo que o hidrogênio, por convenção, é exatamente zero. Então, alguns autores apresentam a tabela em ordem crescente, tá? Indo do mais negativo até o mais positivo. Aqui é claro que é uma tabela apenas parcial, tá? Enquanto que outros autores, como o próprio Atkins, aqui eu tirei uma foto com scanner, então a qualidade está bem ruim, está difícil mesmo de ver, mas ele começa com o potencial mais positivo e vai diminuindo até o mais negativo. Aqui ficou muito difícil de ver. Então tem um link aqui que eu deixei, tá? É da Wikipedia, tá em inglês, é claro, mas é bastante completo, tá? Os diferentes muitos valores de potenciais padrões de redução. Só que, de novo, ele vai usar do mais negativo ao mais positivo. Bom, isso aí é opcional de cada autor, tá? Mas isso não importa. O importante é saber trabalhar com a tabela. Bem, a série eletroquímica, também está explicado lá no Atkins, no capítulo que eu coloquei, ele dá a seguinte ideia. Vamos considerar dois pares redox, oxidante 1 e o seu respectivo redutor 1. Oxidante 2, o seu redutor 2. E a pilha, que em notação abreviada seria redutor 1 barra oxidante 1, isto é, a substância no estado redutora indo para o seu estado oxidado. Dupla barra, ponte salina, oxidante 2 sendo reduzido à sua forma redutora 2. Do ponto de vista de reação química global, essa notação abreviada, na verdade, corresponde a quê? Ao redutor 1 reagindo com o oxidante 2, produzindo o oxidante 1 mais o redutor 2. Por exemplo, na clássica pilha de Daniel, né? Zinco metálico é oxidado a zinco 2, que passa geralmente para a solução aquosa, enquanto que cobre 2 do meio aquoso é reduzido a cobre metálico.
No Atkins, ele apresenta também uma equação, que na verdade é a mesma, tá? Em que o potencial da pilha é o potencial padrão da espécie 2 menos o potencial padrão da espécie química 1, sendo que nesse caso a espécie 2, né, corresponde àquela de potencial padrão de redução maior, tá? Enquanto o potencial padrão 1 seria o potencial padrão de redução do menor, né? Isso na tabela, tá? E aí, no caso, em ordem decrescente, ou seja, do mais positivo indo em direção ao mais negativo, tá? Então é a ordem inversa do que está no livro do Levine, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Red 1, Oxi 1, oxidante 2, redutor 2. Na tabela do Levine, ele escolheu começar do potencial mais negativo no alto, por exemplo, aqui o potássio, né? E todas as semi-reações estão escritas na forma convencional, que é sempre oxidante mais N elétrons levando à forma reduzida. Por exemplo, galho 3+, é a forma oxidante do elemento galho, que se ele ganhar 3 elétrons, né, galho 3+, mais 3 elétrons, ele vai ao galho metálico, com um potencial padrão de redução de menos 0,549 volts. E assim por diante. Isso quer dizer o quê? Que o potássio na forma metálica, né, lembrando que a esquerda está na forma do oxidante e a direita da seta de reação é a forma redutora. Então, quanto mais negativo, significa que redutor mais forte. Então, potássio é um redutor mais forte que cálcio, cálcio é um redutor um pouco mais forte que sódio e assim por diante, né? Ou seja, o potássio é um redutor mais forte que magnésio. Zinco é um redutor mais forte do que galho metálico, tá? Ainda podemos também afirmar que o ferro 3+, que nessa tabela está aqui embaixo, é um oxidante mais forte do que o estanho 2+. Por sua vez, o íon estanoso é um oxidante mais forte que o galho 3+. Tá? Então, da forma como está aqui genérico, né? A esquerda é oxidante mais N, um número inteiro de elétrons, a forma redutora. Sempre as tabelas de potenciais padrão são hoje escritas na forma no sentido de redução. Os livros bem antigos, anteriores a 1980, tem alguns livros que você ainda encontra autores que escrevem os potenciais no sentido de oxidação, tá? Invertidos. Hoje não se usa mais dessa maneira. O Atkins apresentou, então, só retomando a equação, potencial da pilha é potencial padrão da reação 2 menos o potencial padrão da reação 1, que é uma forma diferente de dizer a mesma coisa que o potencial da pilha é igual ao potencial padrão da semi-reação da direita menos o potencial padrão da semi-reação da esquerda. Lembrando que esse conceito direita e esquerda não tem nada a ver com a montagem física no laboratório de uma pilha. E sim, potencial padrão da direita é aquela reação que na notação abreviada de pilhas fica à direita da dupla barra. Isso com a pilha no sentido espontâneo, tá? No sentido que ela realmente funciona na natureza. E o potencial da esquerda, aquela semi-reação que fica antes da dupla barra, né? Por exemplo, digamos que um aluno queira montar uma pilha com zinco e ferro metálicos e usando sais de zinco 2 e ferro 3. Por exemplo, o cloreto de zinco e o cloreto férrico. Tá? Então, nós vamos primeiro aqui localizar. Bom, que zinco 2 mais 2 elétrons, dando zinco metálico, tem um potencial de redução de menos 0,762. Por outro lado, ferro 3+, 3 elétrons, produzindo ferro metálico, está aqui embaixo, menos 0,04. Ora, menos 0,04 é mais próximo do hidrogênio, ou de outras palavras, menos 0,04 é maior do que menos 0,762. Como assim? Como assim maior? Não considere em módulo, tá, gente? Considere na ordem crescente. Então, da mesma forma, se você está endividado, você prefere uma dívida de 0,04
ou você prefere uma dívida de menos 0,762? Então, aqui no caso, a gente vai olhar o menos negativo é maior que aquele que é mais negativo. Né? Não considere imóvel, tá? Portanto, tá aí os potenciais, né? Separados zinco 2, ferro 3. Isso quer dizer o quê? Que o ferro 3 tem preferência, é mais fácil, frente a zinco metálico, é o ferro 3 mais que se reduz a ferro 0 às custas da oxidação do zinco metálico a zinco 2. Ou seja, a reação espontânea de cima é a de oxidação, é invertida. Tá? De tal maneira que zinco mais 2, né, com esse potencial padrão menos 0,762, esse será o E1, ou ainda o potencial da esquerda. Ferro 3 mais se reduzindo a ferro metálico, com esse valor menos 0,04, este será o E2, ou ainda o E da direita, né, o potencial padrão da direita. Por quê? Porque menos 0,04 é maior do que menos 0,762. Lógico, não é maior em módulo. Em módulo, 762 é maior que 0,04. Mas aqui a gente não considera o valor em módulo, tá? A gente considera aquele que vai ser mais próximo de um potencial mais elevado, né? Então, menos 0,04 está acima de menos 0,762, numa escala decrescente. Né? Ou ainda, o oxidante mais forte sofre redução e o redutor mais forte, oxidação, de forma que a reação espontânea, que ela acontece se você fizer essa montagem no laboratório dessa pilha, é 3 átomos de zinco sólido metálico, ou 3 mols, como queira, reage com 2 mols de um ferro 3+, ou 2 cátions férrico, produzindo 3 cátions zinco 2 e mais 2 átomos de ferro metálico. Aqui é a equação já balanceada. Né? De forma abreviada, como que seria escrita esta pilha? Então, zinco sólido barra zinco mais 2,5 aquoso, dupla barra, ferro 3+, meio aquoso, sendo reduzido a ferro metálico, ferro sólido. Então, essa é a notação abreviada. Ou seja, RED 1, né? Redutor 1, oxidante 1, oxidante 2, redutor 2. Né? De tal maneira que o potencial da pilha no estado padrão seria, lembrando, o potencial daquela semi-reação da direita, que nesse caso, a direita aqui na notação abreviada, menos 0,04, menos, esse menos é da operação de subtração, e aí, portanto, isso dá um potencial mais 0,722, 722 milivolts. Né? Ok? Também tem no Atkins a chamada série eletroquímica dos metais. E ele escreveu na página 199, entre aspas aqui, amarelo, resumidamente, o mais baixo reduz o mais alto. Então, essa frase do Atkins é referente a essa série eletroquímica. Eu observo que aqui são só os metais, com exceção do hidrogênio, que ele colocou pelo fato do hidrogênio ser a referência. E aí, ouro é um redutor mais fraco que a platina, que por sua vez é prata, mercúrio, cobre, etc. Potássio é um redutor mais forte. Então, embaixo reduz quem estiver acima dele, ou seja, potássio reduz qualquer elemento acima dele. Estanho reduz chumbo, reduz cobre, mas não reduz níquel, né? E assim por diante. Tá? Sódio metal, está aqui, né? É um redutor mais forte do que crometal. Este último vai ser um redutor mais forte do que níquel. O screencast está limitado a 15 minutos, então eu vou dar uma pausa aqui para gravar esse vídeo e já retorno.